Bom dia, meninos e meninas, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Agora de uma forma mais direta, né? Fazendo um vídeo aqui para vocês, né? Eu quero, primeiramente, como sempre, pedir desculpa pelas questões aí da iluminação, do barulho da rua, mas vamos ao que interessa, vamos à nossa aula. Nós vamos falar a respeito de uma temática que muitos dizem que isso não se discute, religião não se discute. Se não se discute, pelo menos estudada tem que ser. Nós vamos falar sobre um tema que chama islamismo. Nós vamos ver então como que surgiu essa religião, como que ela foi ganhando força, como que ela foi ganhando adeptos, tá? Eu quero agradecer antes de mais nada a minha filha Ana Laura, que está aqui me auxiliando na gravação dessa videoaula. Então eu quero convidar vocês para conhecer um pouco mais a respeito do islamismo. Montei alguns slides aqui para que facilite o entendimento de vocês. Vou pedir para que a Ana Laura aproxime aqui a câmera. E aí, olha só, vamos entender um pouco então sobre o islamismo. O islamismo, ele está situado historicamente dentro da Idade Média, da Alta Idade Média. Então, o período lá do islamismo, né, onde ele vai surgir, onde ele vai ganhar força, vai ser na Idade Média. E aí nós vamos ter, portanto, aí a civilização islâmica. Bom, quais foram as origens do islamismo? O fundador do islamismo foi Maomé, que viveu entre 570 a 632. Vale destacar que isso depois de Cristo, ok? Maomé, ele nasceu na cidade de Meca. Ele é, portanto, da tribo dos Hashemitas. O Maomé ele era um jovem, tá? E ele casou-se com uma rica viúva. Então, a mulher que tinha ficado viúva, essa viúva ela era dona de várias caravanas. Aí alguém pode me perguntar, o que são essas caravanas? Eram pessoas que saíam, né, vendendo produtos, vendendo principalmente peças de vestuário, né, vendendo roupas. Então saíam naquelas caravanas ali vendendo, não só isso, tá? Vendiam uma grande variedade de produtos. Quando a gente fala esse termo caravana, serve como exemplo para vocês, para ilustrar, para vocês entenderem. O Silvio Santos costuma falar no programa dele. Um abraço para a caravana da cidade de Lima Duarte. Então, por exemplo, caravana, né? Hoje o termo quer dizer isso, um grupo de pessoas que se unem. Caravana, às vezes alguém vai anunciar um forró e fala caravana de várias cidades vizinhas, caravana de Benfica, caravana de Juiz de Fora, né? As caravanas das quais essa viúva era dona, eram as caravanas de mercadores, pessoas que saíam vendendo então uma infinidade de coisas. E o comércio lá nessa região da Arábia, né, onde está localizado, portanto, onde vai surgir o islamismo, eles eram muito, o comércio era muito próspero, né? E o Maomé casou-se, portanto, com essa viúva, com essa rica viúva. Aí, olha só, a esposa de Maomé, conforme eu já disse, ela possuía muitas caravanas. O Maomé acompanhava a esposa nessas atividades comerciais, então ele se deslocava, né, conheceu vários lugares, teve acesso, contato com várias culturas. E aí, ó, nesse acompanhar, né, nessas idas junto com essas caravanas, ele vai passar a ter contato com os cristãos, com os judeus. Então ele vai ter contato com a cultura, né, com o cristianismo, com o judaísmo. E aí, Maomé, ele vai, portanto, o islamismo, né, Maomé é o fundador, conforme nós já vimos, ele vai sofrer uma influência muito grande, o islamismo vai ter uma influência muito grande dessas duas religiões, do judaísmo e do cristianismo, conforme eu disse. E aí, tanto o cristianismo quanto o judaísmo eram religiões monoteístas. O que eu quero dizer com isso? Religiões onde eles tinham uma crença em um Deus único. Lembrar que as civilizações do passado, egípcios, mesopotâmicos, eles eram politeístas, eles tinham a crença em vários deuses. Aí olha só, o islamismo ele é considerado, portanto, um sincretismo religioso. O que quer dizer isso? O islamismo é uma mistura, né, de características de outras religiões. Então, o sincretismo quer dizer nesse sentido, o islamismo ele vai ter características ali de outras religiões, como eu já citei,
como o cristianismo, como o judaísmo, por exemplo. Olha só, Maomé, ele afirmava que através de um sonho, ele havia recebido a visita do arcanjo Gabriel. Então ele vai afirmar isso, ele vai dizer que numa noite, né, ele dormindo, ele estava adormecido, ele sonhou, como a grande maioria das pessoas tem sonho, né, quando estão dormindo. Ele acordou, despertou desse sonho e falou para as pessoas mais próximas, para os familiares dele, que havia sonhado com o arcanjo Gabriel e que através desse sonho, o arcanjo Gabriel diz para ele, para Maomé, que ele teria uma missão, que a missão dele era defender e difundir a crença em um único Deus, que para ele era o Deus Alá. Ok? Aí olha só. E Maomé seria o principal e verdadeiro profeta de Alá. Então a função dele era, Maomé deveria propagar, difundir as ideias, né, dessa nova religião do islamismo. Ele seria o verdadeiro profeta, ele que iria propagar, anunciar, descrever essas novas características, né, dessa nova religião. E aí, Maomé, a princípio, ele começa a pregar essa nova doutrina, primeiramente entre os seus familiares e os amigos dele. Ele vai, né, dizer quais eram as principais características, qual o significado do islamismo, né, dizer que Alá era o único Deus, o Todo-Poderoso, e que ele, Maomé, era o único profeta, portanto. E aí, em pouco tempo, ele vai conseguir o resultado, né, disso. Em pouco tempo, ele consegue difundir a sua doutrina na cidade natal dele, a cidade de Meca. Né? A cidade de Meca era um importante centro religioso e comercial. Por quê, gente, religioso? Porque lá em Meca ficava a Caaba, tá? Estava localizada a Caaba, que era a morada dos deuses, que eu vou mostrar na imagem aqui para vocês. Caaba, olha só o tanto de peregrinos, ó. Então aqui na Caaba seria a morada dos deuses, uma vez que eles seguiam a religião politeísta, eles tinham as crenças em vários deuses, então as pessoas iam até Meca visitar a Caaba. E Maomé, portanto, residia ali nessa região. Era um entreposto, então era uma cidade que recebia muitas pessoas ligadas à religião, mas também de uma estreita relação comercial. Por quê? Vou citar um exemplo. Cidade de Aparecida, né? As pessoas vão no santuário de Nossa Senhora Aparecida e eles gastam dinheiro lá, né? O que movimenta a cidade lá é o comércio religioso, o que era também o que acontecia lá na cidade de Meca. Então, voltando aqui, ó, a cidade então era um importante centro religioso e comercial, conforme eu disse, por conta da Caaba, que vocês viram aí na imagem, né? Aí olha só, os coraxitas, eles começaram a ficar preocupados. Preocupados por quê? Temerosos que essa doutrina defendida e difundida por Maomé pudesse vir a prejudicar a cidade de Meca. Os peregrinos às vezes poderiam deixar de ir lá, porque eles iam por conta da Caaba, que era a morada, conforme eu disse, dos vários deuses. Com essa nova ideia dessa religião, com essa nova difusão, os coraxitas começaram a ficar temerosos que a cidade pudesse perder aí fiéis, né, pudesse perder os peregrinos. E aí, na próxima aula, né, sobre essa temática, nós vamos ver, na sequência, nós vamos ver qual foi a atitude de Maomé. O que Maomé fez para que não entrasse em conflito direto com os coraxitas e também ele pudesse difundir, né, já que era a missão dele, segundo ele tinha recebido uma missão pelo arcanjo Gabriel, a missão dele era difundir esses ideais, então, aí, islâmicos. Na próxima aula, portanto, nós vamos dar sequência, dando continuidade a essa aula.